O que a gente espera para frente? Eu espero que não haja uma intervenção militar. Apesar das instituições estarem de costas para a sociedade, eu não acho que os militares irão impor uma ordem e, vamos dizer assim, suspender o processo democrático em curso, que vai ocorrer nas eleições de 2018. Que até 2018 vai continuar essa política econômica de arroxo em cima da população, descontando a crise toda em cima da população, deixando a elite totalmente livre de participar desse processo de melhoria, ou seja, deixando livre os ganhos de rentismo aqui no Brasil, que são elevadíssimos, né? E apertando sempre o cinto em cima da população. Isso vai continuar, na minha opinião, até as eleições. Nas eleições, vai depender muito de propostas em debate. Eu acho que isso vai ser a coisa central. E essas propostas em debate ou estão em dar sequência, continuidade a essa política econômica e social do governo Temer, que seria uma sequência a isso, portanto, um conservadorismo na política atual, ou uma mudança na estratégia do país, no sentido do país ter um outro rumo que não esse que está sendo trilhado agora. Esse outro rumo é que é o problema, não é? Porque não está claro, a gente não está vendo discussões mais aprofundadas, com maior clareza, sobre o que é a alternativa a essa situação econômica e social conduzida pelo governo Temer, e isso é que é preocupante. A continuidade dessa política, eu não preciso ser eu a falar isso, vários economistas têm falado, vários analistas políticos têm falado, é uma recuperação muito lenta, seja da economia, seja da questão social. Tá? Coisa para 4, 5, 10 anos, não esperar nenhum crescimento razoável superior a 2, 3% ao ano, o que é baixíssimo face àquilo que a gente já perdeu com a recessão nos últimos anos. A questão social é manter ainda o nível de desemprego elevado aqui no Brasil, que levaria também muito tempo para ocorrer. E também a aprovação de propostas que eu chamaria até de indecorosas, como a da Previdência Social, que estabeleceria uma idade mínima de 65 anos, quando aqui no Brasil uma parte da população não chega a viver até 65 anos, né? Não chegaria nem a ser protegida pela Seguridade Social que está na Constituição. Quer dizer, você considerar uma reforma da Previdência obrigando os trabalhadores a contribuir 25 anos para poder se aposentar por idade e, ao mesmo tempo, com 65 anos, você vai eliminar uma parte expressiva da população que não vai alcançar o direito aos benefícios previdenciários. Não é a pessoa que se afasta do mercado para usufruir da Previdência Social. As pessoas são expulsas do mercado depois dos 50 anos. Essa é uma realidade dos países capitalistas. As pessoas são trocadas por gente mais jovem. Tá? Então, ele é expulso e quando ele tenta voltar ao mercado de trabalho, ele vai ver como é que é difícil esse retorno, porque ele não vai ganhar aquilo que ganhava e, ao mesmo tempo, ele vai ter problemas sérios com a velhice. Na medida em que vai envelhecendo, os problemas de saúde vão se multiplicando, ele vai tendo que ter mais cuidados com a saúde, portanto, mais despesas, né? Não só com a saúde, mas com o próprio amparo à velhice, né? Que é um problema sério em todos os países. Nos outros países da Europa, que têm idade mínima, você tem um amparo social, você tem um seguro social. As pessoas não são jogadas na rua e não tem absolutamente nada a favor delas. Tem. Aqui é o contrário. Se você está despedido,
né, você realmente entra num problema grave, sério, de falta de recursos para o seu orçamento e até condições de vida, né, que você vai cada vez mais tendo dificuldades. Qual seria a alternativa a essa política que é um desastre econômico e social? Há uma questão séria que está por trás de tudo e que é argumentada também por essa política conservadora da equipe do atual presidente, que é a questão fiscal. O Brasil vai estourar do ponto de vista fiscal, porque as despesas com a área social e principalmente com a previdência social vão crescer muito mais do que o próprio crescimento da economia e vai chegar a um ponto que isso vai estourar todos os limites de dívida e, consequentemente, criar o caos, né, para frente. Então, a proposta deles para a questão fiscal é reduzir os direitos que existem na Constituição de 88, tanto nas questões sociais, como educação e saúde e assistência social, quanto na Previdência, principalmente na Previdência. E sequer tocam na questão, por exemplo, dos juros, né? E também na proposta deles sequer tocam na questão de melhorar a arrecadação pública pelo crescimento da economia. A outra proposta que eu vejo com viabilidade é atacar a questão fiscal, mas de uma forma muito mais contundente e muito mais forte, mas sem descarregar a crise em cima da população de classe média e de menor renda. Seria você simplesmente atacar o componente principal do déficit fiscal do Brasil, que são as despesas com juros. Nos últimos 3 anos, ou seja, de 2014 a 2016, nós tivemos um déficit nas contas do setor público elevadíssimo, né? Sendo que 80,5%, um pouquinho acima de 80% desse déficit foram juros e 19,5% foram o que se chama de déficit primário, ou seja, você ter mais despesas do que receitas, não considerando juros, né? A mesma coisa que uma pessoa que ganha, digamos, R$3.000 por mês, gasta R$2.000 por mês, ela tem um resultado chamado resultado primário de R$1.000. Ela tem uma sobra de R$1.000. Só que não para aí a questão do orçamento dessa pessoa. Ela tem uma dívida de R$20.000 com o banco, que cobra uma taxa de juros de 15% ao mês, né? Ora, se ela deve 20.000 e está pagando ao banco 15% de juros, todo mês ela tem que pagar de juros ao banco R$3.000, né? Isso é aritmética, R$3.000. Ora, se ela economiza 1, né, porque ela tem uma economia entre receitas e despesas de R$1.000, ganhava 3 e gastava 2, ela vai ter um déficit de quanto? 1, que é essa aparente economia, e vai ter que pagar ao banco 3, ou seja, ela vai ficar com um rombo de R$2.000. Então ela é obrigada a ir ao banco e pedir um empréstimo dos outros R$2.000. Então ela não deve mais 20.000, passa a dever no mês seguinte 22.000. E assim vai. A origem do problema fiscal não está tanto nos R$20.000, mas está nos 15%. Faz de conta que você estivesse num país qualquer do mundo civilizado, que não tem taxas de juros tão elevadas como tem o nosso sistema financeiro. Essa pessoa que deve os R$20.000 estaria com uma taxa de juros mensal de 1%, 1% ao mês. Já é elevadíssimo padrão, seja dos emergentes até, claro, principalmente dos países desenvolvidos. Uma pessoa deve 20.000 e paga 1% de juros, ela está pagando R$200 de juros ao banco. Ora, se ela tem uma sobra de 1.000, ela com tranquilidade
vai conseguir pagar ao banco os R$ 200 e ainda vai sobrar R$ 800. E aí ela pode, se quiser, ou gastar os R$ 800 a mais, ou simplesmente vai no banco e antecipa uma parte do pagamento dessa dívida. Vai reduzindo isso. O Brasil é assim. Você tem no setor público uma dívida de cerca de 75% do produto interno bruto, essa é a dívida, e sobre essa dívida você está pagando uma taxa de juros média da ordem de 14% a 15%, que é a média de todos os títulos contra o setor público que estão na mão do mercado, né? Então, se você tem 75% do PIB em dívida e está pagando uma média de 14%, 15% de taxa de juros, faz a conta. Os juros, a conta de juros do Brasil, está na faixa de 7% a 8% do PIB. Então, todo ano você joga fora 7% a 8% do PIB. No mundo, o máximo que se paga em taxa de juros está na ordem de 1,5% do PIB. Então, se você está com 7%, 8% do PIB, e no mundo isso é 1,5%, 1%, dependendo do país, isso dá um rombo da ordem de 7 pontos do PIB. É um dinheiro jogado fora. Isso é muito mais do que déficit da Previdência, do que tudo que se fala em termos de economia que vem se falando aí na mídia e pelo governo. A outra forma de atacar a questão fiscal é você reduzir as taxas de juros. Seja a taxa de juros Selic, que é a principal, que parametriza praticamente todos os títulos públicos, né, como orientação de taxa de juros, e seja depois, quando você quer mexer com o crescimento econômico, abaixando a taxa de juros do crediário. Porque aqui no Brasil o crediário cobra cerca de 150% ao ano de juros, ou seja, um rombo violentíssimo, algo que não existe no mundo. Em geral, no mundo é 10%, aqui é 150%. Isso paralisa o crediário, isso segura o crediário e, consequentemente, segura a atividade econômica, o crescimento e a repercussão nas finanças públicas de uma arrecadação mais frágil do que poderia estar ocorrendo se houvesse um mínimo de crescimento, como a gente já experimentou na época do governo Lula, que foi um crescimento médio de 4% ao ano. O ataque, que seria essa alternativa, à questão fiscal, não se faria em cima da área social e da previdência, se faria em cima do sistema financeiro, né? Que ganha na moleza, ninguém ganha no mundo o rentismo, né? Você não precisa trabalhar, fica lá aplicando e vai ganhando. Se estiver nos Estados Unidos, na Europa, qualquer país desenvolvido, não é assim que você vive. Você vive com dinheiro da aposentadoria quando está na velhice, não com rentismo, né? Então, é bom que isso seja debatido na sociedade, porque como não está sendo discutido isso na sociedade, o que ocorre? Ocorre que só se pensa numa alternativa, que é a continuidade dessa política que é praticada por esse governo. Principalmente a esquerda, que tem uma responsabilidade social importante, deveria pensar, sim, em ter claro qual é o inimigo do país. O inimigo do país são os grandes bancos. Esses grandes bancos é que estão comandando, porque eles mandam no Ministério da Fazenda com o Meirelles e mandam no Banco Central com o Ilan Goldfein. Ambos são banqueiros, né? Então, esse pessoal não vai mexer nessa questão de taxa de juros. Podem baixar um pouquinho, mas muito fora daquilo que deveria ser. A Selic hoje, por exemplo, que está baixando, ela está em 8,25%. E a inflação dos últimos 12 meses está em 2,5%. Você vê a diferença, praticamente 6 pontos entre a Selic e a inflação. É a mesma coisa que você ter uma inflação média que o Brasil tem de 6% e tiver 14% de Selic, 8 pontos, né, a diferença. Não é por aí que se ataca o problema da questão fiscal. Golpear, sim, os juros, que são o grande problema, que representou nos últimos 3 anos 80% do déficit do país.
né? Então, essa é uma questão forte, importante, e através do combate às taxas de juros, você resolve o problema fiscal e, ao mesmo tempo, você resolve na taxa de juros do crediário, por exemplo, ou taxa de juros às empresas para capital de giro, você destampa a trava do crescimento econômico. Essa é a questão que eu acho que vai estar em debate e que deveria estar cada vez mais na discussão, principalmente nas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação. Está sendo muito interessante o debate que eu estou acompanhando na minha página. É importantíssimo que você continue participando, indique a nossa página, que é um centro de debates com ideias que variam de A a Z, e o importante é isso, porque é através da diversidade de ideias que a gente cresce e aprende, e com isso a gente avança. Muito obrigado.